dia, igreja. Vamos nos colocar de pé para adorar o nosso Deus maravilhoso, que é santo. Amém? Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui para ouvir a Tua palavra, para te adorar, Deus. Santo, Santo, poderoso, quem que há de vir? Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, poderoso, quem que há de vir? Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo Deus, Tu és. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo. Aleluia, muito obrigado, Deus, porque Tu és santo. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, amém? Muito bom, gente, estar juntos, reunidos, podendo adorar o nosso Deus, que é maravilhoso, amém? E as misericórdias dele se renovam a cada manhã, e Ele nos deu, né, de graça, né, o amor dele, e a gente vive pela graça, né? E só a graça dele nos basta, a gente não precisa de nada mais, amém?
eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu ouço a tua voz chamando meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter. Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Glórias ao Senhor, poder louvar aqui com vocês, estar juntos. Você que está aqui no presencial, você que está no remoto, é muito bom estar com vocês, estar celebrando o culto de domingo. E eu tenho uns avisos para falar com vocês. Nós estamos na campanha do quilo. Na campanha do quilo, onde a gente traz para a igreja um alimento não perecível. E com esse alimento a gente faz doação para famílias que necessitam. Você pode estar trazendo aos cultos de domingo, ou então você pode estar trazendo durante a semana pela manhã. O pastor Luciano, ou então a Wanda, pode recepcionar vocês para estar trazendo esse alimento. Você pode trazer o que Deus tocar o seu coração em relação à oferta do quilo. Eu também quero colocar diante de vocês que pessoas realmente estão necessitadas e estão precisando, famílias estão precisando. Então, com a contribuição que você traz, você está abençoando vidas. Vidas, às vezes, até vidas que a gente não conhece. Eu também quero colocar diante de vocês os nossos dízimos e as nossas ofertas. A gente vai orar em relação a isso. No telão vai mostrar as maneiras que tem para ofertar. Você pode estar fazendo Pix, você pode estar fazendo a transferência, você pode estar vindo também aqui à igreja e falar com o pastor Luciano ou com a Wanda, ou então você pode fazer no presencial, colocar aqui no gasofilaço. Eu também quero convidar vocês para orar por aqueles que estão enfermos, orar por aqueles que estão em luto, orar por aqueles que estão passando por grandes necessidades, orar pelos nossos irmãos que estão participando de maneira remota, que talvez não puderam vir por alguma coisa que aconteceu. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração e orar comigo. Senhor Jesus, eu quero lhe agradecer, Pai. Quero lhe agradecer pelo seu cuidado, eu quero lhe agradecer pelo seu amor. Eu quero lhe agradecer e colocar diante de Ti, Pai, aquelas pessoas que estão enfermas, lutando contra o Covid, não só contra o Covid, mas contra outras doenças, Pai.
Eu também quero colocar diante de Ti, Pai, aquelas pessoas que perderam o ente querido, Pai. A dor da perda de alguém dói demais, mas que o Senhor possa estar confortando o coração dessas pessoas, Senhor Jesus. Eu também quero colocar diante de Ti a cidade de Londrina, Pai, as pessoas responsáveis, os nossos líderes, Pai, que as coisas possam estar saindo e que eles possam estar fazendo as coisas da maneira correta em relação ao Covid, Pai, em relação à vacina, em relação a tudo. Eu quero colocar diante de Ti. Eu quero colocar diante de Ti, Pai, a vida daquelas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, necessidades, depressão e todas as outras coisas, Pai, em relação a esse período que nós estamos vivendo. Que o Senhor possa acalmar, renovar os ânimos e estar com ela, Pai, que eles possam crer que o Senhor é a esperança para tudo e para todos. Obrigada. Eu também quero colocar diante de Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas. Obrigada, Pai, por o Senhor suprir as nossas necessidades e nos dar o privilégio de ajudar a Tua igreja. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Amém. Você pode estar colocando o seu dízimo aqui no gasofilaço e vamos dar continuidade ao nosso culto. Amém. Ele é o Senhor, só a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Senhor Deus, nós te exaltamos, ó Deus. O Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Deus. Nós entregamos a Ti tudo que somos, tudo que temos, ó Deus. Faz em nós o Teu querer. Amém. Ele exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado nos céus.
o Senhor seja exaltado nessa manhã nas nossas vidas, Senhor. Às vezes, o Senhor não é o Deus das nossas vidas. Isso é lamentável. Nós temos tantos outros deuses que se apresentam todos os dias e eventualmente nós nos confundimos, nos enganamos. Então eu oro para que nós não sejamos enganados e que de fato o Senhor seja o Deus de nossas vidas. Que os nossos medos, desejos, projetos pessoais, mesmo aqueles projetos muito puros, eles não tomem o lugar do Senhor em nossas vidas. Eu te louvo por esta igreja, oro mais uma vez por aqueles que estão adoecidos, pela Sione, pelo Carlos. Oramos para que o Senhor os recupere completamente, completa e totalmente, Senhor, para que eles possam te servir, para que eles possam ser luzeiros neste momento. E eu te agradeço e te louvo no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom dia, vamos sentar, gente. Bom ter vocês, bom ver vocês, né? Infelizmente o pastor Luciano não pode estar aqui por conta do positivo do Covid da Sione, então ele está lá cuidando dela, né? E também se cuidando, né? Porque ele já teve Covid, mas está, né? Tem todos os riscos envolvidos. E é bem interessante isso, porque é importante que eu e você sejamos prudentes nesse momento, né? A prudência é uma coisa muito importante. Eu queria falar sobre ansiedade. A ansiedade é algo talvez mais que atual neste momento. E você que está nos assistindo pela internet e ouvindo essa mensagem, quem sabe não é este domingo que estamos agora, mas talvez um outro momento. A ansiedade sempre ela é um assunto muito atual. As crianças são ansiosas hoje, né? Para minha tristeza, né? Crianças são ansiosas, né? Os adolescentes são ansiosos, né? As crianças ficam ansiosas por conta da escola, nesse tempo agora de isolamento, né? Não podem ter contato com seus amiguinhos, é muito difícil. Os adolescentes começam as mudanças do corpo, as coisas todas acontecendo, né, no corpinho deles, e aí eles começam então a se descobrir e também a descobrir a ansiedade, que é nada mais do que você antecipar o futuro. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Os jovens ficam ansiosos porque não sabem se vão casar ou se não vão casar, e eu costumo brincar com os meninos lá da igreja dizendo assim: olha, eu não tenho nenhuma saudade da juventude, a não ser da energia que a gente tinha, né, de subir no pé de goiaba de uma vez só, que agora não está mais jeito, né? A gente está até falando aqui, né, que nós éramos metade do que somos hoje, né, de tamanho, alguns de nós, né? E eu era bem magrinho, né? Eu pesava, na minha época de tiro de guerra, 58 quilos, então você imagina, não era nada, né? Era um cisco, né? Era um cisco. E aí a gente vai, né, aumentando, né, em volta, né, dos ossos, né? E a gente fica ansioso na época de 19, 20 anos, será que a gente vai casar? Será que vai achar a pessoa certa, né? Tenho visto tantos dos meus meninos lá, que foram meus adolescentes, muitos que eu cuidei, talvez mais de 3 ou 4 centenas de adolescentes que a gente pôde cuidar no tempo que eu era pastor de adolescentes na minha igreja local em Maringá, e notava e vejo hoje assim, alguns deles cometendo tantos erros, né, erros de escolha de fé, né, de abandonar a fé, e muitas vezes, muitos deles também finalizando seus casamentos, e é uma tristeza ver isso, mas tudo isso tem a ver muito com o assunto que estamos falando hoje, que é a ansiedade. Aos quase 50 anos hoje, você fala: pastor, e daí? Você fica ansioso aos 50? Que daí você começa já a contar o tempo de trás para frente. Como é que vai ser o fim? Será que a gente vai conseguir se organizar, né? Como é que vai ser esse processo agora? Então é muito interessante que a ansiedade, de fato, ela é um problema global, um problema atemporal, né, que acontece em todo o tempo. Então eu escolhi um texto, na verdade lá em Arapongas, essa é uma base da nossa série. Eu tenho feito uma série de 5 mensagens sobre ansiedade, mas vou falar de uma
dessas mensagens a respeito da ansiedade, que eu acho que vai abençoar muito vocês nessa manhã de domingo. Abre lá a sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia, né, no Salmo 23, Salmo 23, vamos ler o capítulo inteiro. Como que a gente olha para o Salmo 23 e entende isso como um texto sobre ansiedade? Veja lá. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Amém? Texto muito conhecido, muitos de nós estamos esse texto com os olhos fechados, né? Mas eu queria hoje falar sobre como é que a gente vê uma resposta de Deus para a ansiedade neste salmo, na vida de Davi. Davi, para mim, aqui neste ponto da história dele, um homem de guerra, um homem que foi não contado entre seus irmãos, um homem que foi um rei ungido que ficou muitos anos esperando para assumir, foi perseguido pelo seu antecessor, Saul, foi injustiçado, né? Como é que a gente olha para a vida de Davi e acha uma resposta para a ansiedade? Primeiro eu preciso explicar o que é ansiedade. A gente fala. Se você só está pensando que é aquele frio na barriga, né? Então eu quero explicar um pouquinho. A ansiedade, ela é a antecipação do futuro, é trazer o futuro de forma distorcida para o presente. O que significa? Significa que nós estamos vivendo o quê? O presente, ok? Se você distorce o passado e você traz ele para o presente, você fica deprimido, porque o passado é imutável. Então o passado dentro do presente te traz depressão. Você fica deprimido, você fica triste, porque você começa a olhar os erros e não ver como consertá-los. O futuro antecipado, ou seja, quando você traz o futuro para o presente, há excesso de preocupação e de antecipação de quadros do futuro que não são necessariamente reais. Então você encontra às vezes pessoas dizendo assim: não, pastor, eu estou doente. Mas você está doente do que, meu filho? Eu estou sentindo falta de ar, eu devo estar com Covid, né? Eu não sei em você, mas eu sinto falta de ar desde o começo da Covid. Eu tenho um oxímetro em casa, de vez em quando eu meço lá como é que está esse trem, né? Só para assim, né? Para tirar a dúvida, né? Mas eu acho que eu estou, porque eu tenho rinite, então essa bendita dessa máscara preta aqui, ela me faz tossir o tempo todo, me faz ficar espirrando o tempo todo. Então assim, a gente tem que ficar fugindo dos irmãos, porque os irmãos estão toda hora pensando que a gente está com Covid. Já fiz 3 exames de Covid já, torcendo para ter tido sem ter os sintomas, mas até agora nada, irmãos, estou zero ainda, né? Então assim, mas eu sou uma pessoa saudável, normal, dentro da, né? Agora tem gente que de fato antecipa uma doença, tem gente preocupada, meu Deus, e se o governo quebrar, aí você começa a antecipar, né? E aí essa antecipação do futuro gera ansiedade. Me lembro de uma história que eu ouvi muitos anos atrás, de um rapaz que tinha um Fiat 147, e ele então quebra o carro na beira da estrada, à noite, vai olhar o estepe e não tem macaco no carro. Então ele vê uma luzinha lá longe, distante, e aí ele fala assim: rapaz, eu vou lá naquele sítio lá, pedir o macaco emprestado. E no caminho ele vai então antecipando o que vai acontecer. Eu vou bater na porta, poxa, 2 horas da manhã, o cara vai ficar bravo comigo, ele vai falar um monte de coisa, e ele vai falando, ele vai pensando, né, no meio do caminho. Então ele bate na porta, um homem abre a porta e fala: pois não, com toda a educação do mundo, ele fala assim: ó, eu não quero o seu macaco emprestado, muito obrigado, e vira as costas e vai embora. Quer dizer, antecipou tanto que ele tomou uma decisão errada, ficou bravo, né? Ficou nervoso que o cara quer dar uma resposta. Não é assim com a gente.
Às vezes você entra numa loja, você já pensa que você vai ser mal atendido, você já dá né? Às vezes a pessoa está só começando o atendimento, né? E a pessoa já dá aquela chegada na gente, né? Você fica assim meio... Então, aí nós vamos para o Salmo. E eu fico pensando assim, bem, o que Deus quer falar conosco através da vida de Davi? Eu alistei aqui duas características. Primeiro, você tem que entender sobre o Salmo 23, que o Salmo 23, muito usado como promessa, e aqui eu não estou desconstruindo isso, mas só acrescentando a isso, ele não é uma promessa, mas sim uma declaração. O que o Davi está falando, ele está falando assim, ó, eu vivo isso. Eu vivo isso. O Senhor sim é o meu pastor. E então ele está vivendo aquelas são as crenças dele, internas. Dentro de um momento de conflito, dentro de um momento de dificuldade, de adversidade, de perseguição, né? Todas essas coisas que nós vivemos muitas vezes, né? Chefes, né? Que são pessoas perseguidoras, né? Gente má à nossa volta, tristezas, medo de Covid, medo das pessoas que são às vezes que não ligam para nada, estão vivendo de qualquer forma, nos colocando em risco muitas vezes. Como é que a gente vive? Então eu vejo na vida de Davi duas coisas. Primeiro, maturidade. Davi não era menino. Davi era um homem maduro. E maduro não tem a ver com idade, maduro tem a ver com postura. Tem muito velho que é imaturo. Tem muita gente velha que é imaturo. Eu mesmo tenho amigos um pouco mais velhos que eu olho para o cara e falo, velho, está na hora de acordar, né? Você não é mais o menininho que a gente andava de motoca, né, de mobilete, né, quando eu tinha 16 anos. Não é mais esse pessoal. Mas tem gente que vive naquele passado lá, que não cresceu, que não amadureceu, que não mudou as crenças. Davi era um homem maduro. Davi, ele conseguia ver nos tempos bons a provisão de Deus. Veja o que ele diz lá no verso 2: em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas. E ele fala aqui vê que eu fiz um risco embaixo de algumas palavras. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu separei aqui 3 marcações para lembrar você que gente madura não é gente que está apática e enterrada dentro de um buraco, vivendo uma vidinha de igrejinha perfeitinha. Isso não existe. Gente madura entende o que? Olha, ele me faz repousar. Quem repousa é só gente cansado. O que Davi estava falando é o seguinte: gente, eu estou cansado, mas eu sei que Deus me faz repousar. Isso é gente madura que faz. Ele fala assim, ó, restaura-me o vigor. É muito cansado. Porque quem precisa de vigor restaurado é gente muito cansada. É gente que trabalhou muito, que fez muita coisa, que buscou muito, que viveu muito. Então ele fala assim, ó, e desse Deus restaura o meu vigor. E ele diz lá, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele está dizendo que, olha gente, Deus é que me guia nas veredas da justiça, porque pelas minhas próprias mãos eu matava Saul com uma mão só, com uma facada só. Então eu não vou ser injusto, mas eu também vou viver, estou vivendo muitas vezes em momentos de injustiça. Então muitas vezes nós somos imaturos e isso gera ansiedade. A gente fica esperando assim, poxa, depois que eu vim para Jesus as coisas pioraram. E piora mesmo. Porque além de viver tudo que você vive normalmente, você vê coisas que você não via antes. Você vê idiosincrasias, que é uma palavra bem feia para dizer uma coisa, que é o quê? São curva na vida. Você vê que a tua vida tem curva. Você vê que a tua vida está enrolada. Você vê que às vezes você achava que você não mentia, mas você mente sim. Você faz mentirinha branca. Você vê que às vezes você não trai. Não trai, mas você trai sim. De várias formas. Por quê? Porque quando Jesus lança a luz sobre nossa vida, você começa a enxergar. Antes você não via tudo isso aí, mas agora, meu Deus do céu, parece que está tudo mais sujo. Então você tem a oportunidade não de pecar, mas de consertar. Quem vê isso é só gente madura. Por exemplo, se você ler nesse texto lá quando fala assim, põe uma mesa na frente dos meus adversários, você pensa que
Menino pensa o quê? Menino pensa assim, ó, Deus vai me servir, vai abrir uma mesona lá, vai vir meus inimigos, e eu vou falar como as crianças bem pequenininhas dizem no parquinho, no playground, né, do colégio, né? Nananana, né? A gente pensa isso, porque quando você ouve Davi falando isso, você fala assim, cara, o que será que Davi está querendo dizer com isso aqui? Os meninos pensam assim, vingança. Agora vocês vão ver. Mas se você vê toda a história de Davi, e lembrando que Davi é um tipo de Jesus, ele é uma preparação para que nós vivêssemos Jesus do Novo Testamento, você pensa assim, na mesa pronta, e Jesus, ele diz o quê? Ele fala que ele era o leão, mas que ele era o cordeiro. O cordeiro era sacrificado e comido pelos sacerdotes. Então a janta era Jesus. Então se você faz uma volta nisso, você vai ver que a mesa é para os adversários, não para mim. Que gente madura conserta as coisas. Gente madura faz as coisas funcionarem. E se Jesus era o cordeiro que morre e se sacrifica para ser a janta, então Davi está dizendo assim, nessa janta eu sou a janta. E até Deus passa um olhinho para fazer uma pururuca. Não é não? Faz uma pururuca. É demais isso. E você vê ao longo da história homens que tinham um fundo cristão. Mandela, que estudou numa escola batista, ele dizia que não adiantava criar uma África do Sul dividida novamente, criar um novo apartheid. Então ele disse que nós tínhamos que trabalhar juntos para a construção, então teria que haver perdão. Se você vê Abraham Lincoln, de origem também fundo cristão, Abraham Lincoln dizia que o melhor jeito de você acabar com o inimigo é tornando ele seu amigo. Então quando termina a Guerra da Secessão e ele tem que é preciso reunificar os Estados Unidos, essas falas estavam muito dentro do ideário popular. Gente madura não fica ansiosa. Gente madura parte para a construção. Gente madura não antecipa um futuro distorcido. Gente madura simplesmente continua trabalhando e vivendo este presente. Quando o abençoado do Davi estava vivendo isso, ele já falou assim, ó, eu entendo que existe provisão nos dias bons. Depois ele diz assim, ó, que ele sabe que haverão dias difíceis. Veja o verso 4. Mesmo quando eu andar por vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Ele está dizendo, não é se, mas quando. Porque os vales da sombra da morte sempre haverão. Se você está aqui, você sabe disso, provavelmente alguém próximo de você faleceu de Covid. Nós temos pessoas aqui da igreja que estão doentes de Covid. E todos nós, quando alguém pega Covid agora, no passado não, né? No comecinho não, mas agora a gente fica com medo. Temos muita preocupação. E aí? Será que vai piorar? Será que vai ter que entubar? Nós tínhamos até há pouco tempo a Flora, uma das nossas supervisoras na igreja Shalom, que entubou, traqueostomizou. E qual que era o nosso pensamento? E agora? E o Domingos, que é o marido dela? Como é que vai ser? Todas as comorbidades que ela tinha, muito perigo, muito risco, tratamento errado no início. Então nós ficamos com medo, esse vale da sombra da morte está nos rodeando. Gente madura sabe que eles acontecerão. Que eu e você contamos com a graça de Deus, oramos uns pelos outros, mas se você não usar máscara e sair igual um maluco aí, você vai correr o risco de pegar o Covid. Talvez você não piore, talvez você piore.
É uma roleta russa, são 5, 4, 5% das pessoas que vão piorar. Mas se você for um dos 5, né? E aí? E a sua família? Gente madura pensa sobre as coisas e conta com a presença de Deus o tempo todo. Então, por exemplo, eu e minha esposa, nós não temos herdeiros diretos. Então, se um de nós morre, dá um problema danado, né? Então, conversei com a advogada, falei assim, olha, a gente precisa fazer um documento para organizar isso, caso aconteça alguma coisa ruim comigo ou com a Marinês. Nossa, pastor, credo, isso aí é mau agouro. Eu falei, não, isso é ser maduro. Preparar-se para as coisas ruins é ser maduro. Você não precisa ficar morrendo toda hora. Ai meu Deus, eu vou morrer, não é isso. Mas você prepara. Conheci um senhor, bem no início do meu ministério, quando eu ainda era seminarista, na verdade. O nome dele é sobrenome Foglieto. E ele era um gerente de uma empresa grande em Maringá. Ele teve câncer, um câncer de fígado e pâncreas, eu acho, se eu não me engano. E então o médico falou para ele, o senhor tem 6 meses. E eu me lembro que eu ia visitar ele, cara, eu saía de lá, eu tentava ser alguém que ia dar algum consolo para ele, eu saía consolado. Eu falei, não, está tudo organizado, ó, já organizei as coisas para a véia, né, que chamava a mulher para a minha véia, tudo certinho, elas não vão passar necessidade, tem o seguro, tem as coisas, já organizei os documentos dos imóveis que a gente tem. Quando eu for, está tudo tranquilo, pastor, eu só estou orando para não ser muito dolorido, muito complicado. Estou firme com Jesus. Fui aos Estados Unidos, cheguei lá, estou andando lá, vendo numa igreja bem grande, assim, tinham vários balcões, tal. Lá num dos balcões tinha uma pasta, e aí eu olhei aquela pasta assim, preparando meu funeral, em inglês. E eu cheguei para o meu amigo e falei, o que é isso aqui? Ele falou, não, as pessoas que têm gente com estado terminal, a gente dá essa pastinha que é uma apostila, ela leva para casa, e então ela prepara o funeral, como é que ela quer, o que ela quer quem que ela quer que convida, com quem ela gostaria de falar. Então tem lá o passo a passo. Porque nós cristãos temos que encarar as coisas de maneira mais madura. Nós brasileiros muito passionais, né? Então a gente fica ansioso muito rápido. Por quê? Porque a gente acha que a vida vai ser um mar de rosas, e não é. Não é. Nós vamos numa ascendente e depois vamos para uma decrescente. Não tem o que fazer. Seu corpo vai decrescer. Sua grana vai decrescer. Você nunca vai ganhar tanto quanto você ganhava na sua idade adulta. Então você tem que organizar a tua vida, né? José ensinou isso. Na vaca magra, na vaca gorda você junta. Na vaca magra você consome o que você juntou. Pronto, resolvido. Então, para mim, olhar para Davi, eu olho dentro da vida dele, eu vejo maturidade. O Salmo diz isso. Deus me provê e eu vivo no tempo bom, quando tem água tranquila, quando tem as coisas acontecendo, mas também quando o bagulho fica tenso, quando as coisas ficarem muito ruins, quando tivermos dias de luto e tristeza, Ele vai estar comigo. Não diz que Ele vai me livrar daquilo, não diz que Ele vai me deixar isento dessas coisas. Diz assim, ó, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Em segundo lugar, e último lugar, Davi, ele tinha uma expectativa santa. Onde é que você vê isso, Sandro? Eu vejo lá no verso 6. Veja o que diz o verso 6. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. O que Davi estava dizendo é o seguinte, olha, às vezes as coisas vão estar muito boas, às vezes vão estar muito ruins, às vezes eu vou ter que fazer acerto com os meus inimigos, né? Mas eu quero dizer uma coisa, declarar uma coisa para vocês. Eu espero coisas boas. Eu sei que a bondade e a fidelidade, bondade quer dizer, geralmente eu falo para pessoas assim, Deus é bom, né? Nós ouvimos muito isso aí.
Então, e eu às vezes corrijo o pessoal, e o pessoal fica meio assim, meio, como dizem os gaúchos, fica meio espiado comigo. Mas de vez em quando eu corrijo eles, por quê? Porque assim, ó, pastor, vendi meu carro, puxa, graças a Deus vendi, Deus é bom, hein? E eu falo, Deus é a bondade. Não, Deus não é bom? Eu falo, Deus é bom se você vendesse ou se não vendesse. Se você fosse admitido ou se você fosse demitido, Deus continua sendo bom. Porque Ele não é só bom no causa e efeito, Ele é bom porque Ele é a bondade. Agora é difícil da gente entender isso aí. Nós queremos viver bondade e a gente acha que bondade é caixinha de promessa. É só versículo legal da Bíblia que a gente tira. Você não pode ver caixinha de promessa, não tem versículo ruim. Caixinha de promessa não diz que você tem que confessar o seu pecado. Caixinha de promessa não diz que você tem que abandonar as coisas ruins que você faz. Caixinha de promessa tem lá, Deus é bom, Deus é a provisão, Deus não sei o quê. E a gente vive a vida assim. Muitas vezes assim. E aí o que o Davi está falando? Ele falou assim, eu sei que a bondade vai me seguir, e também a fidelidade, porque Deus é fiel a despeito de mim. Deus não muda, a fidelidade dele não muda. Quem deixa de usufruir sou eu, quem deixa de aproveitar sou eu. Eu corto a conexão. Hoje a gente está sem internet aí, o pessoal está gravando, daqui a pouquinho o pessoal vai assistir de outra maneira, vai ser postado. Mas não tem conexão. Não tem conexão. Nós não transmitimos e não recebemos. Não tem conexão. Mas o Davi está dizendo assim, eu sei que o meu Deus, mesmo quando eu escorregar feio como ele escorregou, haverá a oportunidade de eu me arrepender de verdade e genuinamente e reconstruir minha vida. Eu sei que essa bondade, então assim, na vida, eu sei que eu vou ter companhia, e boa companhia. Boa companhia. E também no trajeto, eu vou ter uma postura. Veja o que ele diz lá. Ele fala assim, eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O que o Davi estava dizendo aqui? Primeiro que você tem que entender o pensamento judeu, né? O pensamento hebreu. O pensamento hebreu é o seguinte, o que é o templo? O templo é o lugar onde Deus está. Então o que Davi estava dizendo assim, eu voltarei a essa presença todo o tempo, porque eu preciso ir lá adorar, eu preciso ir lá conversar, me relacionar com Deus. Quando Jesus veio, ele diz assim, eu vos dou um outro Consolador, né? E esse Consolador vai habitar dentro de nós. Ele está dizendo assim, olha, que você tem que voltar para dentro do teu templo aí, e compreender que para você vencer a ansiedade, você tem que usufruir do Espírito Santo que está dentro de você. A gente fica com medo muitas vezes do pentecostalismo extremado, mas esquecemos de que o Espírito Santo é um agente, é Deus dentro de nós. Então não dá para você cantar, vem Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vem, o Espírito Santo já está, ou ele está ou ele não está. E se você vai orar, então ora assim, Senhor, eu quero receber o Espírito Santo dentro do meu coração. E isso acontece na conversão, quando você entrega a sua vida para Jesus. Você entregou de verdade, está funcionando mesmo, então isso aí, esse Espírito Santo está dentro de você. O que pode acontecer é que ele está apagado dentro de você, você não usufrui disso tudo. Por isso ficamos ansiosos, não temos a revelação de Deus. Deus não fala dentro de nós, dentro do nosso coração. Quando você lê a Bíblia é só um livro seco. Porque quando o texto fala assim que o Espírito vivifica, mas a letra mata, não está dizendo que você tem que abandonar a Bíblia, você tem que continuar lendo a Bíblia, mas tem que ter o Espírito Santo dentro de você, que revela, que traz à tona, que faz você lembrar, que faz conexão entre um texto e outro. Esse é o Espírito Santo de Deus. E aí sabe o que acontece? Nós ficamos frágil, ficamos um bando de molão, vivendo a vida ansioso. Por quê? Porque o presente é insuportável. Eu digo para o pessoal assim, ó, gente, o presente hoje, no mundo de hoje, o presente, o dia de hoje, o que ele é? Ele é um filho adolescente. Presta atenção, o que é um filho adolescente? Ele não é nada, perdão, mas não é assim? Ele não é nada. Você chega para ele e fala assim,
Já sei que acontece isso aí, tá? Vou só dar um exemplo aqui que eu sei. Pai chega para o filho adolescente e fala assim: filho, vamos, você é um homem. Você tem que fazer isso comigo, me ajuda a fazer isso aqui, você é um homem. Aí ele chega lá e fala assim: ó, pai, eu quero ir em tal lugar. Você é só uma criança, você não pode ir nesses lugares. Aí o filho não sabe o que é. Se ele é uma criança, ele é adulto, né? Para umas coisas ele já é um moço, né? Para outras coisas não, você é só criança, não pode, né? Calma. Então, o que acontece? O presente hoje não tem identidade. Porque a gente não suporta viver o presente. Você não entende o presente como uma construção, por isso ficamos ansiosos. Então o que é um presente? O dia de hoje, para ele não ser contaminado com esse futuro distorcido, você tem que fazer uma construção, andar com Deus, compreender de maneira madura quem Deus é e quem você é, e nutrir dentro do teu coração uma expectativa santa e abençoada. E essa expectativa, ela é construída. Não é assim, eu vou esperar o dia que Deus vai abençoar. Não, você vai construir isso. Você vai construir isso. Como é que você constrói? Relacionamento diário, disciplina, andar com Deus todos os dias. Esse é um desafio seu e meu. Quem está falando para você não é um expert, não é alguém que, nossa, o pastor sabe tudo, não sabe, sei não. Todo dia eu vou lá para a Bíblia, todo dia eu levo bordoada, todo dia eu tenho que fazer os meus concertos. De vez em quando eu não vejo água tranquila, eu não vejo passo verdejante, eu só vejo o vale da sombra da morte. Tem vezes em que eu digo assim: cadê o Senhor? Que o Senhor não está por aqui, onde é que o Senhor está? Né? Por quê? Porque eu mesmo não me conectei. Então tem dias mais demorados. Por quê? Porque eu sou gente. Minha matéria-prima é de gente. Então essa matéria-prima que nós temos, e a matéria-prima maravilhosa, né, ela precisa ser sempre, sempre consagrada e tratada nos pés do Senhor Jesus. Assim nós vamos ser menos ansiosos. Amém? Quero orar com você. Deus, obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer ao Senhor por essa mensagem e te pedir que ela encontre corações tenros, prontos para te ouvir, que eles de fato possam ser transformados e menos ansiosos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos cantar essa música junto com o pessoal. Grande é o Senhor e o digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda
toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Deus abençoe. Que Deus derrame sobre você a graça dele. Que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, de boas notícias e de menos ansiedade. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe você que está nos assistindo pela internet.